Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Rema e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus e juntos sermos edificados. Então fique à vontade, sinta-se agora em casa, porque é o momento de você ouvir da palavra de Deus e ser abastecido, amém? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, clica aqui embaixo para se inscrever, ativa as notificações clicando aqui no sininho e já compartilha esse vídeo com mais pessoas para abençoar os seus amigos, os seus familiares, amém? E agora eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu tenho refletido muito sobre essa palavra e eu creio que vai ser bênção também para a vida de cada um de vocês. E o tema do Rema de hoje é eliminando os pesos, amém? E antes de começar a falarmos sobre esse tema, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo prepare o nosso coração, a nossa mente para recebermos da palavra do Senhor, amém? Senhor, muito obrigada por esse tempo que o Senhor preparou para nós aqui no Rema, para que a palavra do Senhor seja revelada, Pai, e seja viva e eficaz dentro de nós, para trazer transformação, para trazer mudança, Senhor, para nos fazer refletir aonde nós precisamos ajustar o nosso caminho, Senhor. Por isso eu peço neste momento, prepara o nosso coração, a nossa mente, que a nossa mente esteja agora cativa ao Senhor para entender e compreender da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E falando sobre eliminando os pesos, quando a gente fala de eliminar pesos, eu logo lembrei, gente, dessa missão que eu tô de perder peso, né? Quem aí não tá querendo perder alguns quilinhos, né? Mas quando a gente fala perder, normalmente o pessoal fala, se você perder um dia você vai achar de novo. Então o que a gente quer é eliminar o peso, né? Para que a gente não volte a engordar, essa é a verdade. Então, quando a gente está nessa missão, nesse objetivo, no propósito de eliminar peso, o que a gente faz? A gente melhora a nossa alimentação, a gente corta carboidrato, muito carboidrato, né? Não precisa cortar totalmente o carboidrato, mas corta boa parte dos carboidratos, das besteiras que a gente muitas vezes gosta de comer, daquilo que nos faz mal, e começa a ter um novo hábito, né? Com um novo hábito alimentar, começa a se exercitar mais, enfim, a gente ajusta a nossa rotina. A gente corta aquilo que nos faz mal, elimina aquilo que nos faz mal, para que a gente tenha uma vida mais saudável e possa eliminar os quilos, os pesos, né? Mas hoje eu quero falar sobre os pesos no sentido espiritual e que nós precisamos eliminar para que a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Deus seja mais leve. A gente possa ter uma vida com Deus e uma vida saudável, uma vida produtiva mesmo em relação à nossa saúde espiritual, à nossa saúde emocional e também a saúde física, porque tudo vai refletir, porque a gente é corpo, alma e espírito, amém? Então, quando a gente melhora a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, automaticamente todas as outras áreas da nossa vida vão sentir a diferença. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. E eu quero compartilhar o nosso versículo-chave que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E eu vou ler pela tradução da Nova Almeida Atualizada, tá? Que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu fiquei pensando, quando o escritor de Hebreus escreveu sobre esse versículo, ele quis enfatizar muito sobre o que atrapalha a nossa corrida em relação à nossa vida espiritual. A corrida no sentido de nós alcançarmos o que é mais importante, que é a vida eterna. E o que será que muitas vezes nos atrapalha no meio do caminho, que torna a nossa caminhada tão pesada a ponto da gente muitas vezes parar no meio do caminho, muitas vezes desistir ou ir por um caminho errado
Enfim, aqui o escritor ele destaca a importância da gente se livrar de todo o peso e do pecado, para que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é a importância da gente se livrar, como eu falei na introdução, eliminar aquilo que está nos atrapalhando, aquilo que nos impede de viver uma vida plena com Deus, de caminhar em direção aos seus propósitos, em direção à promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, e mais importante do que tudo isso, da gente caminhar em direção à vida eterna, aquilo que está prometido para nós, que é alcançar a nossa ida aos céus, ao encontro com Cristo, né? Então, eu separei aqui 3 tipos de peso que podem nos atrapalhar e muitas vezes nos impedir de alcançar os propósitos de Deus e de correr a corrida que Deus nos propôs para nós. E o primeiro peso que eu queria falar é sobre o peso da ansiedade. Então, diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. Diz assim também em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, tanto Pedro como Paulo falam da importância da gente lançar o peso da nossa ansiedade diante do Senhor e não permitir com que a ansiedade nos domine a ponto da gente não conseguir desenvolver a nossa vida com Deus, da gente não conseguir viver os planos que o Senhor tem para nós e de estarmos bem espiritualmente, porque a ansiedade nos suga e a ansiedade atrapalha a nossa visão. Então, por isso que é importante a gente refletir qual tem sido o meu nível de ansiedade. Será que eu tenho jogado aos pés do Senhor, lançado diante do Senhor a minha ansiedade? Ou eu tenho vivido uma vida pesada, de preocupação, no sentido de tornar tão difícil muitas vezes a caminhada com Deus? De muitas vezes eu me sentir até mesmo cansado espiritualmente, sobrecarregado. A palavra de Deus diz que aqueles que estão sobrecarregados, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos darei descanso, assim diz o Senhor. Jesus Cristo fala sobre isso. Então, nós precisamos pensar se a ansiedade tem nos atrapalhado, tem dificultado a nossa vida, nós precisamos lançar diante do Senhor. Eu sei que é um desafio, porque eu passo por isso muitas vezes. Mas nós precisamos lançar as nossas preocupações aos pés do Senhor, através da oração, através do clamor, para que o Senhor, a gente tenha a convicção que o Senhor está cuidando de nós. A palavra mesmo diz que nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida. Então, por que nós vamos viver ansiosos? Então, que o peso da ansiedade seja um peso que você elimine da sua vida e lance aos pés do Senhor. Amém? E o segundo peso que eu coloquei aqui é o peso da culpa. Em Provérbios 28:13 diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. E aí em 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, de repente, você cometeu um pecado no decorrer da sua caminhada cristã. Aconteceu algo e você se sente culpado. E você tem carregado essa culpa de uma forma tão pesada que você não consegue mais viver uma vida com Deus. Você se sente aprisionado, porque a culpa aprisiona. Mas aqui diz que quem confessa e abandona o pecado alcança misericórdia. Então, hoje é a oportunidade que você tem de confessar diante do Senhor o seu pecado, as suas falhas e pedir ao Senhor para que o Senhor te perdoe e que você receba esse perdão
creia, porque a palavra diz que quem confessa e abandona alcança misericórdia. Então, que você creia que você alcança misericórdia, que você alcançará a misericórdia e a graça do Senhor, e que você é um filho amado e perdoado. E por conta dessa verdade, você não precisa mais sofrer o peso da culpa. Porque a pior coisa, imagina você carregar uma culpa por muitos anos, viver uma vida aprisionada e muitas vezes não se sentir digno de chegar diante de Deus. E é isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça, que a gente não é digno de chegar diante de Deus e receber o perdão dele. Mas a palavra de Deus diz que se a gente pedir perdão ao Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Então, essa é uma certeza que nós precisamos ter, que nós somos perdoados. Então, com essa verdade, chegue diante de Deus e se livre do peso da culpa. Amém? Outro peso que eu coloquei aqui, o terceiro e último peso, é o peso da falta de perdão. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 11, 25, 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. E aí em Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Colossenses 3,13. Então aqui nós vemos, tanto em Marcos, Jesus falando que se nós tivermos algo contra alguém, nós precisamos perdoar, porque assim como o Pai perdoa as nossas ofensas, nós precisamos perdoar as ofensas uns dos outros. E Paulo em Colossenses fala, devemos perdoar uns aos outros. E se alguém tiver algum motivo de queixa, que essa pessoa perdoe uma a outra. Então aqui nós vemos pela palavra de Deus a importância de sempre recorrermos ao perdão. Porque a verdade é que os seres humanos falham. E se os seres humanos falham, nós, infelizmente, poderemos em algum momento viver uma situação que pode nos chatear, nos magoar. Mas se nós colocarmos a nossa mágoa a ponto de não conseguirmos liberar perdão, nós estaremos pecando. E nós poderemos carregar um peso, e o peso que? Da amargura, o peso da tristeza, o peso da falta de perdão. E é terrível. Você fica aprisionado, não consegue perdoar, não consegue ter uma vida liberta, porque você não consegue dar o perdão ao seu irmão, a quem te magoou. Então, talvez seja um momento de você refletir, de você pensar, será que tem alguém que eu preciso liberar perdão? Será que alguma situação que aconteceu comigo, que me machucou muito, ainda eu tenho tanta dificuldade de liberar perdão? É o momento de você orar, depois, quando terminar esse vídeo, colocar diante do Senhor e falar, Senhor, essa situação aqui me marcou, me machucou e eu ainda não consigo liberar perdão. Espírito Santo, me ajuda a liberar perdão. Porque o perdão, a gente não pode esperar ter o sentimento, agora eu tô sentindo que eu posso liberar perdão. Porque se a gente for esperar sentir, a gente nunca vai sentir. Mas o perdão é um mandamento. O perdão é um ato de amor a Cristo. Então, se você ama a Deus, se você ama a palavra de Deus, você tem que perdoar. Perdoar aquele que te machucou, alguém, às vezes alguém muito próximo da sua família, alguma situação que marcou a sua infância, de repente, você não conseguiu liberar perdão até hoje. Você já é um adulto e você não consegue liberar perdão. É o tempo de você pedir ao Senhor para te dar forças para você liberar perdão e eliminar o peso da amargura, o peso da falta de perdão.
para que você viva uma vida plena diante de Deus, uma vida liberta, e assim você possa produzir frutos que vão permanecer, frutos que vão agradar ao Senhor. E você vai ser um agente também de milagres para outras pessoas que vão precisar de você muitas vezes, para de repente você liberar uma palavra, orar pela vida de uma pessoa. Então, que seja um tempo mesmo de você refletir, através dessa palavra que eu trouxe hoje, qual o peso que tem te aprisionado, que tem te impedido de correr a caminhada cristã de uma forma livre. E aí, que seja realmente agora a hora de você eliminar o que precisa ser eliminado e ser verdadeiramente pleno na presença de Deus. Amém? Então agora eu quero orar por você, para que essa palavra entre no seu coração e realmente seja como um rema para a sua vida. E que eu tenho certeza que trará mudanças para melhor, uma transformação na sua vida, nas suas emoções, trazendo cura e libertação. Amém? Senhor, muito obrigada por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai. A palavra sobre eliminar pesos. Aqui eu trouxe exemplos de 3 pesos, Pai, mas muitas vezes podem haver muitos mais pesos, Pai. Eu peço que o Senhor revele a cada um aquilo que precisa ser eliminado, aquilo que precisa ser solto, que precisa ser liberto da vida de cada um, Pai. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê forças, Pai. Se for necessário pedir perdão, se for necessário liberar perdão, Pai, que em nome de Jesus possa haver liberação de perdão, que possa haver pedido de perdão, Pai, em nome de Jesus. Se porventura existem pessoas que estão aprisionadas pela ansiedade, pela preocupação excessiva, Pai, que o Senhor traga paz aos corações, que cada um aqui, Senhor, possa conseguir lançar diante do Senhor a ansiedade, Pai, as preocupações. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, se existem pessoas que estão se sentindo culpadas, se sentindo aprisionadas, não conseguem se sentir perdoadas pelo Senhor, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Teu amor venha sustentar a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor derrame do Teu amor sobre o coração dessas pessoas, da Tua graça, da Tua misericórdia, para que cada um, Pai, possa ter forças de pedir perdão ao Senhor e se sentir perdoada, se sentir amada e se sentir aceita por Ti, Pai, para que a culpa não venha aprisionar, para que as mentiras do inimigo não venham aprisionar, Pai, trazendo sentimentos de culpa, de acusação, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido essa palavra e que vocês possam refletir sobre ela durante a semana. E se você gostou dessa ministração, já curte aqui, clica aqui no joinha para curtir, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Amém? E nós nos vemos no próximo Rema. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.